Meus irmãos, nós temos a alegria de receber aqui pastor Isaías Lobão. É um amigo muito querido que gentilmente aceitou o nosso convite. Eu queria trazê-lo aqui na época da reforma, mas a concorrência é desleal, não é? Mas uma alegria poder trazê-lo aqui. Pastor, por favor. Pastor Isaías lançou o livro, né? Está lançando aqui. Acho que é igual um filho, né? Quando nasce. Irmãos, a parte mais legal desse livro está na página 14, ali no finalzinho da página 14, viu? E ele traz um livro sobre segurança na fé. Eu imagino que trabalha acerca da perseverança dos santos. Então, sabe para quem? Aquele que fala assim, olha, eu vou perder minha salvação, ou eu fiz isso, ou eu perdi minha salvação, ou eu preciso conquistar minha salvação, né? Eu não li, acabei de pegar, está novinho, né? E o pastor Isaías vai poder falar um pouquinho dele, vai poder apresentar a sua família, tá bom? Vamos orar ao Senhor aqui, agradecendo a presença do pastor Isaías Lobão. Senhor Deus, obrigado pela vida do teu servo, seu ministério, sua família. Ó Deus Santo, louvamos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, por meio dele, no meio da igreja. Em nome de Jesus que nós pedimos ao Senhor, tenhamos aqui a graça do Senhor nesta manhã e sejamos edificados em nome de Cristo Jesus. Nós oramos. Amém. Meus irmãos, para mim é um grande privilégio estar aqui, mais uma vez, né? A segunda vez esse ano que eu tive a oportunidade de ter sido convidado. E aí, o reverendo Adelso, já pode agendar para o ano 2026, se Deus quiser, na dia da reforma. E ano que vem eu quero lançar o meu livro sobre a história da reforma. Eu quero lançar sempre livros pequenos para incentivar os crentes a lerem, porque uma das coisas que eu tenho ficado triste é que muitos cristãos não têm se aprofundado na fé. E o que me motivou a escrever, pelo menos esse livro que eu estou lançando aqui com os irmãos do Catolicismo Romano, está dando certo? Esse chama-se O Grande Engano, né, desmascarando as heresias do romanismo. É a primeira vez que eu elaborei como apostila foi quando eu tive aqui da última vez, e aí eu trabalhei mais o texto e lancei como um livro, e nós estamos aqui nesse momento. Então eu não estou sozinho, veio comigo a minha esposa, Thalita, está ali, né? Os irmãos podem notar que eu sou um homem de oração, orei bastante, né? Agora ela orou pouco e tudo. E o meu filho que está ali também, o Daniel, né? Tá conosco aí. Irmãos, o outro livro que o pastor Adelso fez menção também, da segurança da fé, foi o livro foi a minha tese para ordenação junto ao presbitério do Tocantins, onde eu sou filiado, onde eu sou, né, sócio, como é que fala? Membro, né? Eu sou membro do presbitério do Tocantins. E lá, porque eu não sei quantos irmãos sabem, quando o homem é chamado por Deus para ser pastor, perante o presbitério ele tem que apresentar alguns trabalhos. Uma é uma exegese, o outro é uma tese em cima da confissão de fé, eu escolhi sobre a doutrina da perseverança dos santos, e pregar perante o concílio, né? Então esse é o momento, a liturgia para a ordenação, fora a preparação teológica, o tempo de licenciatura, né? O reconhecimento da igreja, que vem tudo antes para a ordenação. E aí eu tive a oportunidade de escrever, e Deus tem me dado um período produtivo aí. Acabei um doutorado agora na Universidade de Valência, na Espanha, não relacionado à parte teológica, mas à parte de história, onde eu sou formado também. E aí eu, né, consegui produzir esse material, e no meu coração eu fico muito feliz, porque foi aquela oportunidade, esse livro do catolicismo, foi aquela oportunidade que eu tive aqui esse ano. O pastor Adelso fez um incentivo para que eu pudesse colocar em material, né? Fiz a apostila e falei, agora eu acho que eu vou colocar em livro, né? Então, você é um dos culpados, viu, irmão, por isso. E aí ele fala da página 14, é porque eu pedi para ele um endosso, para que ele pudesse escrever falando se o livro fosse bom ou não, né? Então, pelo menos essa parte ficou boa.
Foi ele que fez e tudo mais. Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, no livro de Judas. Judas é uma pequena epístola, ela é fácil de encontrar porque é o livro anterior ao Apocalipse. Se abre no Apocalipse e Judas só tem um capítulo, então a gente não fala normalmente capítulo 1, capítulo 2, é Judas 3. A epístola de Judas. Eu coloquei capítulo 1 ali, 3, mas normalmente a gente fala só o versículo mesmo, né? Diz assim a palavra do Senhor, Judas 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nota aqui que Judas, ele tinha um objetivo inicial a escrever a sua carta. A gente não sabe exatamente para qual igreja, ou se era a várias igrejas que Judas escreveu a sua epístola. Esse Judas, claro, não é o Judas Iscariotes, aquele que traiu a Jesus, né? Esse, pela tradição da igreja, ele é apresentado no verso 1 como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. O Tiago é o que vai aparecer lá no livro de Atos como um grande líder da igreja, o primeiro concílio da igreja, a primeira reunião do presbitério da igreja de Jerusalém, se deu lá como o moderador, o sendo Tiago. Esse Tiago, a tradição da igreja atribui ele sendo o irmão de Jesus, né? Apesar de que no romanismo Maria, ela detém um título que ela é da virgindade perpétua, né? Ela deu à luz a Jesus e continuou virgem, e ela, mesmo casada com José, ela não teve outros filhos, embora a Bíblia fale várias passagens dos irmãos e das irmãs de Jesus, né? Até a ascensão da doutrina mariana, na tradição da igreja, todos esses irmãos eram nomeados, e aqui nós temos uma epístola de um dos irmãos de Jesus. E se você prestou atenção no verso 3, ele tinha o objetivo de falar sobre a salvação, escrevendo às igrejas, para quem direcionou nessa carta que faz parte de um grupo do Novo Testamento que a gente chama de cartas gerais. Quem tem as edições bíblicas mais antigas, vai aparecer lá as epístolas católicas, né? Então eu lembro quando eu era pequeno, a gente usava a versão que mantinha essa titulação, o pessoal perguntava, mas vocês são católicos? Tem uma Bíblia aí que tem um negócio de católico? É porque a palavra católico significa universal, né? Então, mais tarde, os editores resolveram colocar como epístolas gerais. Então, são epístolas não direcionadas a uma igreja específica, como você vai ver as epístolas do apóstolo Paulo, por exemplo, epístola aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses. E o objetivo de Judas era que a igreja conhecesse a salvação. Entretanto, nós precisamos, meus irmãos, comentar sobre os erros, as heresias que surgem no meio do povo de Deus. E tem sido uma moda por conta das redes sociais, por conta de movimentos políticos, né? O conservadorismo político que cresceu em algumas regiões, muita gente confunde isso com um retorno a Roma, o retorno ao catolicismo. Teve um influencer político muito famoso na internet, já falecido, chamado Olavo de Carvalho, e que o pessoal, ao se empolgar naquela ideologia dele, da forma como ele falava, muita gente foi para o lado do romanismo, inclusive evangélicos, até mesmo pastores presbiterianos. Tem um aí que circula nas redes sociais, falando que ele encontrou a paz, encontrou a segurança em Roma, né? Isso não é um movimento só do Brasil, tem acontecido em outros países. Um famoso ex-presbiteriano, parece que o presbiteriano começa a envolver com esses negócios, tudo está no meio. O ex-presbiteriano que se formou no Seminário Teológico de Westminster, que é um seminário famoso na Filadélfia, lá nos Estados Unidos, chamado Scott Hahn, ele se converteu e aí passou a escrever livros bem virulentos assim, contra a fé reformada, a favor do romanismo. Isso encantou os romanistas, né, mostrando que eles estão certos, as pessoas estão voltando para casa. Aliás, o título do livro dele, mais famoso, Roma
doce Roma, que em inglês, né, Rome, que é lar, né, lar, doce lar. Então, Rome, sweet home. Então, Roma, a doce Roma. Então, de volta para o lar e toda essa propaganda. Então, o que eu vou comentar com os irmãos aqui, uma continuidade do que eu falei da primeira vez. Na primeira vez eu comentei sobre as diferenças entre a doutrina reformada e o catolicismo romano. E hoje eu vou especificar uma das grandes heresias do romanismo. Opa, deixa eu ver se passa aqui. Isso. Que é o papado, né? A figura do Papa, ela é essencial dentro do romanismo. Ela mostra uma das diferenças mais importantes que a gente tem da nossa identidade evangélica com o romanismo. Como eu fiz da outra vez, eu acho interessante, não sei se a liturgia é assim, pastor Adriano, se caso você tem uma pergunta, você pode interromper a qualquer momento aí a pessoa. Eu prefiro no meio, porque aí a heresia fala e na hora responde, fica melhor. Mas vamos fazer um combinado, tá, irmãos? Você faz a pergunta, porque como é uma temática assim, polêmica, e às vezes você está em dúvida, tem gente que começa a discursar e esquece de fazer a pergunta. Então, você vai me permitir que, se passar de um determinado tempo de pergunta, eu interrompo. Tudo bem, irmão, tal, e a gente passa para frente, porque às vezes o pessoal fica empolgado e fala muito, então é melhor. Eu prefiro Sim, vai ter um microfone, né, o pastor? Então já quebrei a liturgia, baguncei tudo o negócio aí. Tá. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o que é o Papa? Quem é o Papa? Na nossa confissão de fé, na confissão de Westminster, é dito que ele é o anticristo. Né? Lá fala que a figura do Papa, ele é o anticristo, ele é o homem da perdição, o homem da iniquidade, e tem essa qualificação é bem pesada. Para os romanistas, para a Igreja de Roma, o Papa, ele é a síntese da bondade, né? A gente vê no noticiário, o Papa falou sobre isso, tal. Agora tem um Papa recente aí, eleito, e as pessoas vão lá, os governantes, todos querem ouvir a opinião do Papa. Mas teologicamente, biblicamente, meus irmãos, ele se coloca no lugar de Cristo, né? Como eu coloquei no slide ali, ele se apresenta como sendo o sucessor de Pedro, a gente vai comentar sobre esse aspecto doutrinário, e o bispo que tem autoridade sobre toda a igreja. Na prática, meus irmãos, na realidade, na mentalidade romana, não é só sobre a igreja cristã, mas sobre o mundo inteiro. Uma das bênçãos que o Papa ele emite lá do trono papal, chama-se Urbi et Orbi, né? A bênção para a cidade e para toda a órbita, a ideia de todo mundo. Ele controla o mundo. Nós estamos aqui na região do centro-oeste do Brasil, não estamos hablando el espanhol, né? Por uma questão voltada mais para a parte histórica. Os irmãos sabem, quem estudou a história do Brasil, que lá antes, interessante, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui na região do Brasil, já havia se definido em 1492 o Tratado de Tordesilhas, né? O Papa Alexandre VI lá, aliás, um dos papas mais pecaminosos que teve da história da igreja, a gente comenta um pouco depois da história dele, mas ele definiu uma linha, 300 milhas a oeste de Cabo Verde, uma linha imaginária que dividiria o continente, antes da chegada dos portugueses, né? Eles chegaram aqui, essa parte onde nós vivemos deveria ser conquistada pela Espanha, e se o tratado tivesse continuado, todos nós estaríamos provavelmente falando espanhol, ou uma língua misturada do espanhol com alguma língua, era chamada língua geral, né? Língua que os bandeirantes falavam, que era a língua do tupi com o português e com a palavra do espanhol, né? Essa língua geral era o que se falava no Brasil. Um detalhe curioso histórico, irmãos, o português se torna língua mais padronizada no Brasil somente a partir do Império, porque no interior do Brasil era uma língua meio misturada. Quem já teve a oportunidade de tentar ler o João Guimarães Rosa, né? Grande Sertão Veredas, vocês vão ver palavras lá que normalmente a gente não entende. Tem que ter um glossário para você entender que eram palavras do interior, né? Do Brasil, que falava essa língua estranha chamada língua geral. Mas voltando aqui, então,
na linha do Tratado de Tordesilhas por conta da figura do Papa. Ele determinava o que havia no mundo. Então, conquistadores viriam para um continente e ele então determinou. Tal. Essa é a postura da Igreja Romana em relação ao Papa. Ele não é só o líder da Igreja, mas ele determina também aquilo que acontece no mundo, né? Nós entoamos um dos hinos aqui falando sobre Cristo, o nascimento de Cristo, e lembra numa das letras do hino que ele é o rei, profeta. Na versão do hino fala que ele é intercessor, né? Na realidade, esse hino está falando sobre a figura de Cristo nos 3 ofícios que ele tem, conforme a palavra de Deus nos fala. Ele é rei, sacerdote e profeta. Na letra do hino, a figura do sacerdote é trocada pelo intercessor para dar a poesia, né, do hino, para rimar. Mas ele é rei, profeta e sacerdote. Os 3 ofícios mais importantes que a gente vai encontrar na Antiga Aliança. Cristo, ele toma para si, né? E claramente a gente entende biblicamente, irmãos, que a história do papado é uma história de falsidade. A gente vai comentar um pouco sobre isso, respondendo essa pergunta mais importante: como é que surge o papado? Como é que ele chega nessa autoridade toda, a ponto de se arvorar ser maior do que Cristo? Ele é que é o cabeça da igreja, né? Ele é que é a autoridade maior, né? Caso os irmãos queiram ficar também com esse material, eu passei um PDF também, vocês podem receber, né, dos slides, porque às vezes você vai tirar a foto do slide e tira a foto minha também, então aí não fica assim fotogênico, né? Mas vai ajudar. Bom, irmãos, vale a pena um pouquinho contar um pouco da história da igreja aqui, do seu início. A igreja cristã, a igreja tal como nós conhecemos no Novo Testamento, e a gente é reformado, entende que a igreja, na realidade, ela não nasce no Novo Testamento, essa posição chamada dispensacionalista, que Deus coloca a igreja como um parêntese na história. Mas a gente fala da igreja do Antigo Testamento, né, que vai incluir Israel e os que se convertem, né, Raabe, Ruth, todos os que vão se convertendo, pertencendo à Antiga Aliança, salvos pela graça também, justificados pela fé. É o exemplo que a gente vai encontrar em Romanos capítulo 4, quando Paulo vai falar que Abraão foi justificado pela fé, né? E essa igreja do Antigo Testamento, incluindo os crentes da Antiga Aliança, vai ter continuidade na Nova Aliança, agora com um aspecto mais universal, mais internacional, que é que a gente vai encontrar no mandamento que Jesus deixa em Atos capítulo 1, verso 8, dizendo que a igreja deveria ir até os confins da terra, né? Deveria estar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Uma igreja universal, uma igreja para alcançar todos os povos. É claro que a ênfase da igreja do Antigo Testamento, de um culto centralizado no templo, vai ser diferente da igreja do Novo Testamento, da fase da igreja do Novo Testamento, quando a gente não tem mais templos centrais. Nós vamos ser pedras desse templo, né? O cristão vai ser parte de uma casa espiritual cujo Cristo é o cabeça, né? Quando a igreja do Novo Testamento nasce, lá no livro de Atos, Atos capítulo 3 e tal, ela começa a se expandir, conforme até o texto de Atos 1,8 fala, né? Jerusalém, Judeia, alcança Samaria e vai até os confins da terra. Quando Marco é o capítulo 10 de Atos, quando Cornélio se converte, ali se abre, num certo sentido, a porta aos gentios, e mais tarde, quando a igreja começa a alcançar o Império Romano, é necessário organizar algumas coisas, né? E a gente entende que aquela igreja lá de Jerusalém, a primeira igreja presbiteriana de Jerusalém, ela se reúne num concílio para resolver os problemas lá da entrada dos gentios. Os gentios estavam se convertendo e alguns cristãos, ainda com o pensamento da antiga aliança, falavam: olha, vocês precisam guardar o sábado, fazer a circuncisão, guardar as leis dietéticas do Antigo Testamento. E aí a igreja se reuniu no concílio e resolveu que não precisava disso. E no decorrer do texto, você vai lendo, que ela vai se organizando, se dividindo entre apóstolos, né, e presbíteros e diáconos. A função apostólica, ela se encerra, não tem mais a necessidade de ter apóstolos, mas ela, no seu aspecto ordinário, ela vai ser estruturada com os presbíteros, né, essa governo plural da igreja, e depois com os diáconos. Com as perseguições do Império Romano, a igreja ela precisa de ter a sua unidade.
E a unidade ela vai se dar pela Escritura, mas em determinado momento a partir de figuras importantes, que mais tarde vai surgir a figura do bispo, né? É isso que... deixa eu passar aqui, eu estou comentando aqui, não passei, né? Então, com as necessidades práticas, a igreja começou a ter uma pessoa acima das outras, acima dos presbíteros. Seria o presidente do presbitério lá, né? Mas ele começa a ficar muito tempo, né? Não quero comer. Deixa eu beber uma água. Essa água aqui é minha, crente? Deixa eu abrir aqui, peraí. É porque o presidente do presbitério não pode ficar muito tempo, 10 anos, 20 anos, esse negócio não dá muito certo, não. E lá ficava esse presidente do presbitério e começou a ser chamado de bispo. A palavra que é bíblica, né? O termo episcopos, que aparece no Novo Testamento, ele se refere ao superintendente. Só que no entendimento teológico mais coerente, esse superintendente, esse bispo, é o mesmo que pastor, né? Era o profeta que anunciava a palavra do Senhor, pregando a palavra, ele tinha essa função no decorrer do cuidado da igreja. Mas aí nas perseguições, na formulação teológica, por uma questão prática, o bispo começa a se destacar acima dos outros presbíteros. E aí, normalmente, esse bispo vai estar ligado a uma doutrina que mais tarde vai ser pervertida, que é a doutrina da sucessão apostólica. Os bispos, eles começaram a falar de uma linhagem que alguns foram ordenados pelos apóstolos, foram discípulos dos apóstolos, e essa referência teológica, essa liderança, vai se dar dessa continuidade, dizendo, olha, nós somos a referência teológica, porque nós estivemos com os apóstolos. Alguns dos primeiros líderes da igreja tiveram mesmo proximidade, né? Irineu, Tertuliano, eles tiveram contato com os apóstolos, né? Vai aparecer uma epístola de Barnabé, né? Não é o Barnabé bíblico, mas alguns que vão começar a falar, né? Sendo aliados de Jesus. Papias, né? um dos líderes da igreja antiga. Essa necessidade prática, então, destaca uma pessoa acima dos outros. Então, esse é o primeiro elemento, né? Outra começou, então, ligada à doutrina da sucessão apostólica, o próprio líder da igreja de Roma começou a falar, não, essa sucessão apostólica vai dar uma autoridade, né, sobre o restante da igreja. O primeiro papa, o primeiro líder que vai falar sobre isso é um papa chamado Leão I, ele é mais ou menos do 2º século. Mas assim, ele fala, mas não quer dizer que todo mundo aceita isso não. Era aquele negócio, ó, eu que mando aqui, né? É igual o marido, ele chega em casa assim, ó, aqui quem manda sou eu, né? A última palavra é a minha, né? Sempre. Não é assim que funciona na prática, você sabe como é que é. Mas o Leão I, ele começou a falar sobre isso, dizendo-se essa autoridade, mas havia, meus irmãos, algumas outras sedes, vamos dizer assim, episcopais, de autoridade, que também reivindicavam o seu poderio, né? Eu não sei se é agora que aparece o mapa, deixa eu ver se o mapa... o mapa é depois, né? Com o passar do tempo, essa autoridade começa a ser centralizada. Eu vou logo passar, ver se eu mostro aqui o mapa, que vai ficar melhor. Isso, ó. Outro detalhe que vai acontecer também importante é que Roma começa a se destacar porque foi um lugar de martírio de 2 líderes importantes, Pedro e Paulo. E aí o pessoal começou a falar, Roma tem que se destacar, tem que ser mais importante, tem que ter uma autoridade maior, e de alguma maneira isso vai acontecendo, mas não ainda de uma forma universal sobre todos, né? Sobre todos a igreja. O tamanho da cidade de Roma também vai contribuir para essa proeminência. E aqui, meus irmãos, é um processo que dura séculos. Eu estou mostrando, cada slide desse aqui é pelo menos um século para o outro, não é uma coisa que acontece rapidamente. Esse já quebra aquela questão que os romanistas vão dizer que o Papa existe desde Pedro, e eles vão dizer uma linha interrupta lá, Celestino, Lino, vários outros papas que eles vão colocando assim, dizendo ser a sequência de Pedro. Mas não existe essa autoridade. Somente a partir de Leão I, no 2º século, e o primeiro Papa, assim, aquele primeiro homem que realmente vai ter uma autoridade maior, é só no 6º século, quando surge um cara chamado Gregório Magno,
Aliás, ele tem esse nome Magno, que é grande, porque ele ele vai reivindicar uma autoridade não só eclesiástica, mas também política. O que acontece no momento é o seguinte: havia invasão dos povos bárbaros, esses estavam querendo chegar no Império Romano, e a cidade de Roma cai um pouco antes do momento que Gregório Magno assume o poder, né? E aí ele consegue apaziguar a confusão que estava tendo, que era saques, violência, roubo, e aí ele consegue até vender bens da igreja para alimentar esses bárbaros. Aí os bárbaros ficaram tranquilos, né? Porque normalmente o que atrapalha muito qualquer tipo de revolta é a questão da fome, né? Por isso que o pessoal costuma dizer que quem faz revoltas sociais são as lombrigas, né? Então elas que normalmente incentivam o pessoal a sair do seu local. Então eles estavam com fome, a igreja então os alimentou, e a figura do Papa começa a ter uma proeminência por isso, né? E aí ele vai, com o fim do Império Romano, quem vai ter essa autoridade, uma instituição organizada, é a Igreja Cristã, né? Depois do Édito de Milão, os imperadores começaram. O Édito de Milão é o seguinte: o primeiro imperador cristão vai ser Constantino, né? Ele assume o poder mais ou menos entre 319 e 320, depois de uma guerra entre os generais romanos. Haviam 3 generais romanos brigando pelo trono, e aí ele consegue vencer esse general romano, assume o poder, e aí ele torna o cristianismo uma religião lícita. Um pouco antes de Constantino, tinha tido um imperador chamado Décio. O programa dele era acabar mesmo com o cristianismo. Vai ser a perseguição mais assim, cruel, aquela que aparece muito nos filmes lá do Coliseu, da morte dos cristãos, né, do martírio, mais ou menos no ano 250 depois de Cristo. 313, 314 começa a guerra lá dos imperadores, e mais tarde Constantino assume o poder. O que ele vai fazer? Ele vai permitir que o cristianismo seja uma religião aceita pela sociedade. Ele se declara cristão, mas não persegue as outras religiões, como acontecia anteriormente. Aí, mais tarde, um imperador chamado Teodósio, ele emite esse Édito de Milão, e ao emitir o Édito de Milão, a igreja cristã em Roma começa a ter uma proeminência maior, então, dando esse espaço para o bispo de Roma, né? E havia, essa hora que eu queria mostrar o mapa, haviam 5 cidades. Enquanto Roma estava tendo essa proeminência, outras cidades estavam tendo uma história até semelhante. Eram 5 grandes regiões que tinham sedes apostólicas, sedes assim, governamentais. Era Jerusalém, Antioquia é uma cidade histórica importante, porque lá em Atos capítulo 13 é o primeiro lugar onde aqueles que seguiam o caminho de Cristo, até o Atos capítulo 13, os cristãos eram chamados os do caminho, né? Aqueles que caminhavam com Cristo, os discípulos. É a primeira vez que eles são chamados de cristãos. As igrejas chamadas igrejas orientais, elas dizem que a fundação da igreja mesmo se dá em Antioquia, né? A sede do patriarcado deles. Se você já ouviu falar das igrejas ortodoxas, orientais e tal, elas vão dizer que ali é a fundação da igreja. Eles têm uma disputa com Roma até hoje. Quando você vai nas redes sociais, que o pessoal vai dizer: olha, eu sou da igreja que Jesus fundou, a única igreja verdadeira que Jesus fundou em Roma. Não, historicamente isso é errado. A igreja do Novo Testamento ela é fundada em Jerusalém, ela vai ter as suas expansões depois. Antioquia, Alexandria, né, que é no norte do Egito. Depois de Constantino, ele funda uma cidade chamada Nova Roma, né, que é próximo, onde hoje seria a Turquia. A cidade de Roma tinha sido saqueada por bárbaros e tal, e havia muitas construções antigas dos outros imperadores. Aí o Constantino resolveu entrar para a história construindo túneis, né, viadutos. Os governantes gostam de fazer essas coisas, né, para que o nome dele fosse reconhecido. Como Roma já não tinha espaço, ele resolve então construir uma nova cidade, tira a sede do império para um lugar mais afastado, onde hoje seria a Turquia, a cidade de Istambul, né, vai ser chamada Nova Roma, e mais tarde, por conta de Constantino, chama-se Constantinopla, né? Essa também vai ser uma cidade importante para o cristianismo. Não sei se você poder enxergar no mapa que eu fiz aqui,
pela questão da cor, mas acho que dá para ver aqui, ó. Tem Roma, né? Alexandria e Jerusalém aqui, né? Mais ao oriente, e Antioquia. Eu acho que no mapa dá para a gente entender bem. Roma, vocês podem ver que é a cidade mais isolada das outras sedes, vai ser importante por isso esse isolamento, que ela vai ter o desenvolvimento episcopal, o seu governo, né, tudo, enquanto as outras elas começam a disputar entre si mesmos, né? E mais tarde, quando chegar ao século VIII, vai surgir uma religião dessa região aqui, ó, da Arábia, chamado Islã, né? O Islã, a palavra Islã do árabe significa submissão. Em 612 depois de Cristo, né, século VII. Então, um beduíno tem uma visão, segundo a tradição islâmica vida pelo anjo Gabriel, o mesmo que aparece na Bíblia, dizendo que estava tudo errado naquela região lá, tudo errado. Eles estavam adorando vários deuses, tinha uma pedra negra na região de Meca, que era um deus que eles adoravam, e aí esse Maomé teve a revelação e disse assim: olha, todas as religiões estão erradas, a nossa aqui é a certa, né? Jesus é um cara muito legal, é um profeta, Moisés, Abraão, tal, mas eles só prepararam a verdade que vai ser que Alá é o único Deus. Ele se empolgou com isso, vai fazer uma viagem para Meca, tentando destruir lá os adoradores dos pagãos, né, os povos pagãos. Ele não consegue ter um sucesso, ele foge então de Meca, aí é chamado, o nome disso em árabe é a Égira, né, que significa fuga, e aí dá início ao calendário islâmico e dá início à religião islâmica. Com o passar dos anos, em mais ou menos 100 anos, toda essa região aqui, ó, da Arábia, norte da África, inclusive, não está no mapa aqui, mas mais ou menos essa ponta aqui, que vai ser a Península Ibérica, né, Espanha, Portugal, vai ser conquistada pelos islâmicos. Só em 732, quando tiver uma batalha na França, chamada Batalha de Poitiers, é que os islâmicos vão parar a conquista. Vão parar até hoje, né, porque depois já estão tentando conquistar tudo lá. Como eu falei para os irmãos, eu faço o meu doutorado na Espanha, e lá já tive a oportunidade de ir. O que tem da região é tudo influenciado pela questão islâmica, o nome dos locais, né, arquitetura, né, é muito comum lá. Nós que somos descendentes de portugueses, espanhóis, na nossa colonização, a gente tem até na língua portuguesa muitas palavras desse período de conquista, que foram 800 anos que os islâmicos ficaram naquela região lá, né, da Península Ibérica, até a expulsão deles total, né, formação de Portugal e Espanha. Nós temos a palavra alface, né, alfajor, todos esses aulos que tem na nossa língua portuguesa vêm da tradição árabe, que eu, pelo menos, quando criança, na casa da minha avó, a gente comia muito aquele charuto, já viu? Aquele que tem repolho, que é delicioso, né, pastor Adriano, gosta? Bom, de tradição islâmica também, tradição árabe, né, que é deles lá. Você gosta também, Cris? Você gosta, né? Comida árabe, né? Todo mundo gosta. E para a nossa história que nós estamos falando sobre o papado, a pressão dos islâmicos vai destruir o patriarcado dessas três cidades, Antioquia, Jerusalém e Alexandria, e vai colocar só como duas eminências, Constantinopla e Roma. E aí o bispo de Roma começa então a ter esse poder político, o poder de controlar tudo que está ocorrendo no mundo. Tranquilo, gente, até aqui? Sei que estou falando muita coisa, muitos dados. Alguma pergunta? Não? Duas coisas, ou vocês não entenderam muito, eu não tenho dúvida, ou eu expliquei direitinho, né? Está lembrando da época do cursinho, né? Mais ou menos assim. Esse foi meu aluno do cursinho pré-vestibular, na época lá. Então, irmãos, aí no ano 1054 vai acontecer uma outra disputa entre Constantinopla e Roma, né, relacionada à questão teológica e administrativa e política e várias outras questões. O estopim teológico vai ser uma controvérsia entre a cristologia, entre a pessoa de Cristo. Para os orientais, o Espírito Santo, ele quando vem a atuar no mundo, ele vem procedente somente do Pai, né? É chamada controvérsia filioque, né? Que significa a frase em latim, e do Filho.
Acontece um momento lá de uma missa está sendo rezada, na liturgia latina das igrejas ocidentais, eles vão reunir, vamos fazer uma oração aqui, todo mundo junto e tal. Aí na hora de recitar um trecho do credo, os orientais recitam: cremos no Espírito Santo que procede do Pai. Aí o pessoal do Ocidente: cremos no Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Aí, opa, vocês mudaram. Mesma coisa, você vai na igreja e começa a cantar um hino, né? Sou feliz, né? Que ele é fiel a mim. Aí na igreja presbiteriana é fiel assim. Aí o pessoal estranha. Os hinos que eu cresci quando criança cantando hinos do cantor cristão, né? Inário Batista. Depois, quando eu vim para a igreja presbiteriana, a gente vai cantar o hino, tem as diferenças, né? Então, mas aqui pelo menos a gente não divide igreja, não excomunga ninguém, se mantém todo mundo junto, às vezes estranhando a letra do hino e tal. Mas lá deu uma confusão danada, uma confusão que exteriorizou uma crise que eles tinham. Aí vai acontecer uma excomunhão mútua. O bispo de Constantinopla, o patriarca da cidade de Constantinopla, excomunga o Papa de Roma e o Papa, por sua vez, excomunga ele também. Aí vai surgir as duas igrejas separadas, né? Uma excomunhão mútua, né? Aliás, eu falei errado. Primeiro é o Papa que excomunga o de Constantinopla. Ele fala: mas por que você não tem autoridade aqui? Eu também sou patriarca, você também está excomungado, né? Então, um vai excomungando o outro e eles se mantêm distintos até hoje. E aqui, irmãos, tem um detalhe importante. Na figura do Papa, mais tarde, quando ele se tornar autoridade, homem com muita força assim, sobre a igreja, ele vai querer anular essa excomunhão para trazer os cristãos que, segundo ele, estão separados para o ecumenismo. E isso acontece, essa excomunhão mútua vai ser anulada no concílio do Vaticano I, em 1962. Aí eles estão querendo trazer todo mundo para junto de Roma, né? Inclusive os protestantes nesse concílio vão ser chamados de irmãos separados. Não são irmãos. Antigamente eles têm um anátema, né? A gente vai comentar daqui a pouco. Tem no meu livro um capítulo sobre o Concílio de Trento. E aí eu explico lá sobre o que o Concílio de Trento vai falar sobre os cristãos, né, protestantes. Não são coisas bonitas não, viu? O negócio é o fato de você crer na justificação pela fé, acreditar na Cristo como cabeça da igreja. Para o Concílio de Trento é um anátema, é um excomungado, né? Cada um de nós seria um excomungado que não tem participação na fé genuína. E o que vai acontecer a partir desse momento com a figura do Papa, né? Os papas começam, tendo a oportunidade de não ser pressionados pelo Islã, a fazer um trabalho missionário muito grande, especialmente na região ocidental ali. E toda a Europa vai ser alcançada pelos cristãos ocidentais, né, cristãos da tradição latina, né? E aí vão levar toda a cultura romana, toda a estrutura da igreja para o resto da Europa. Daí é que vão surgir, por exemplo, até a nossa língua, a língua portuguesa, ela nasce daí, porque o latim começa a ser usado na liturgia, se espalha pela Europa, né? E à medida que esses povos vão se distinguindo, vão se organizando culturalmente, nós vamos ter as chamadas línguas neolatinas, o francês, o espanhol, o romeno, né? O português, né? E aí depois, com as expansões marítimas, essas línguas vão ser levadas para o restante do mundo, a América, a África, né? Vamos ter países na África que vão falar o francês, vão falar o inglês, vão falar, né, o português, no caso Angola e Moçambique. A expansão missionária vai ser muito importante para a figura do Papa, porque a partir do momento que eles começam a conquistar outros povos, esses povos vão ter o Papa como uma figura importante política. Há um momento chave disso, no século IX, quando se converte uma tribo da região lá do centro da Europa, chamado francos. Clovis é o primeiro desses reis que se converte, ele se torna católico, né, pertencente à igreja submissa a Roma, e aí ele faz o seguinte: ele obriga toda a tribo dele a se batizar. Ele converteu e falou: olha, existia uma regra lá que a religião do rei era a religião de todos. Então ele se converteu, obrigou todo mundo a se tornar também católico. O batismo era feito, às vezes, de balde, jogando assim, ele subiu nos locais mais altos, o povo ia passando e era todo mundo sendo batizado assim. Eles, é claro que não entenderam nada do que estava acontecendo.
E aqui, meus irmãos, começa um detalhe importante. A figura do Papa, ela vai ter essa autoridade política, um pouco teológica, mas vai gerar uma igreja completamente corrompida. Que esses povos começam a trazer para dentro da igreja toda a cultura religiosa que eles tinham. Por exemplo, os povos germânicos que se convertem, eles tinham muito culto a heróis, culto aos deuses dos antepassados, aqueles líderes tribais que eram exemplos para eles e tal. Isso mais tarde vai ser travestido na figura do santo, aquele que vai interceder pelo fiel junto a Deus, né? E aí começa, no primeiro momento, com uma coisa aparentemente positiva, que era, esses líderes eram os mártires que haviam sido perseguidos durante o período da perseguição de Roma, tinham sido mortos, e eles deixaram exemplos, modelos, eles começaram a ser cultuados como sendo pessoas importantes. Por exemplo, uma história bem típica desse período, dessa parte da conquista, é um cara chamado, um soldado romano, chamado Jorge da Capadócia. Quem teria sido esse Jorge? Um soldado romano que se converteu, né? E no período de perseguição na região, a Capadócia, ela fica hoje na Turquia, né, uma das regiões importantes mais ao sul da Turquia. Esse Jorge é perseguido, ele é morto, martirizado, e aí mais tarde vão se contar histórias dos poderes que ele adquire, né? Inclusive uma história que ele teria lutado contra um dragão, né? E esse dragão, ele vence o dragão, aí tem a figura do Apocalipse e tal, aí ele vai para a Lua, isso aqui. Você deve conhecer um pouco esse Jorge da Capadócia como sendo São Jorge, né? Então, toda a mística ligada a ele, dos santos. Nós estamos no período do Natal, e você liga na TV, tem os filmes de Natal. Não sei se vocês já viram, se você tem a TV por assinatura, tem um canal na TV por assinatura que ela passa filme de Natal o ano todo. Não sei como é que dá conta. Nem sabia que tinha tanto filme assim para poder passar o ano todo. Natal disso, Natal daquilo. E sempre esse Natal tem a figura do Papai Noel. Papai Noel também é um outro personagem desse período, especialmente da região ali da Esmirna, da região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia mesmo, né? Que era um bispo chamado Nicolau. Ele participou do Concílio de Nicéia, né? Tem até uma lenda, isso é uma coisa bem lendária, que ele teria participado do Concílio de Nicéia de uma forma bem violenta. Na hora lá ele conversou com um dos bispos lá que era a favor do Ariano, e aí ele não venceu o cara no argumento, ele deu um murro no cara, né? Então tem um pouco dessa história aí. Mas é uma lenda ligada a ele. Outra lenda muito popular do bispo Nicolau, né, de Esmirna, é que ele teria ajudado uma moça que precisava se casar, né? Ela não tinha dinheiro para pagar o dote, né? E aí ele teria jogado ouro por cima do muro, né? E ele fazia isso de vez em quando, ajudava pessoas pobres e tal. E mais tarde, essa figura vai ser lembrada como alguém que doa, que presenteia e tal, né? Aí no século XIX, esse Nicolau, ele começa a ser confundido com o Papai Noel, né? E a figura que nós temos do Papai Noel, aquele gordinho, barbudo, barba branca, né? Ela surge nos anos 1930, 1920, com a propaganda da Coca-Cola, né? Que até então ele era bem magrelo, ele parecia mais um duende, mas que invadia as casas para dar presente e tudo mais, e aí tira completamente o centro do Natal, que é Cristo. Na história do bispo Nicolau, que vai virar, em Portugal eles falam do Papai Natal, né? O Papai Noel. E a gente vê como que a figura dos santos, como que a figura pagã, ela entra dentro da igreja. Na tradição ocidental hoje, o Natal se torna só uma questão... Opa, essa minha amiga aqui dá um trabalho. Vou colocar aqui. Fica melhor. Na tradição hoje do Natal, se lembra só da questão comercial e do Papai Noel, né? E é interessante que ele nasce lá desse período da ascensão do paganismo, a ascensão, né, dos santos como sendo uma figura importante. Outra que vai surgir por conta desse trabalho missionário entre aspas, né, é a figura de Maria. Maria, ela começa a ser já cultuada no século IV, né? Começa a se valorizar a figura dela como virgem, como intercessora, no século V, século VI. E aí no século VI, por exemplo, surge um livro muito popular,
chamado O Nascimento e a Assunção de Maria, que vai contar da infância dela, dos milagres atribuídos a ela e tal, e começa a se tornar uma figura proeminente dentro do cristianismo. Interessante, irmãos, que isso acontece quando o trabalho missionário vai alcançar tribos que têm deusas, eles adoram deusas, né? Eu não trouxe aqui porque o foco não era Maria, mas se você pegar imagens, tem uma imagem de uma deusa oriental, ela amamentando o seu filho, igual a gente vai encontrar figuras de Maria, com bebês e tal, o menino Jesus bebê sendo adorado e sendo cultuado. Aqui eu acho que vale a pena fazer um parêntese, né? Nós que somos igreja reformada, igreja que segue os princípios da palavra de Deus, temos um compromisso missionário muito grande. Compromisso missionário de alcançar as pessoas tanto na nossa cidade como em outros locais. E uma das coisas importantes que nós temos que fazer é discipular aqueles que são novos convertidos. O papel da igreja de formar, né, o caráter cristão, a questão de formação teológica, doutrinária, porque é muito complicado quando a pessoa vem para a igreja e traz todo tipo de carrapicho doutrinário, teológico, para dentro do povo de Deus, né? É o que a gente está encontrando hoje na igreja brasileira, que ela tem já toda uma categoria paganizada mesmo, né? Eu não sei se eu comentei com os irmãos, eu tenho uma coleção pessoal, que é coleção de heresias, né? Onde eu gosto de coletar as heresias, e aqui parece que na nossa região ela é bem pródiga disso. Eu lembro, teve uma época aí, talvez os mais antigos vão lembrar, os mais novos, graças a Deus, não passaram por isso, o tal do G12, lembra desse negócio do G12? Você lembra disso, pastor Adriano? Foi um movimento, bagunçou uma coisa. Aí começou a fazer negócio de célula, lembra, né? Célula e tal. Aí eu dava aula numa faculdade, né? E aluno, eu sempre falava assim, pastor, vai pregar na minha igreja. Vou lá, vou pregar. E lá estava acontecendo o seguinte, eu preguei tanto na igreja como numa célula. Na célula lá que eles estavam fazendo, era assim, ó, vamos começar a célula. Pensa aqui, pastor Adelson, como é que era? Vamos começar a célula. Antes de começar o estudo na célula, tem que abençoar a casa. E o cara, não sei como é que ele criou isso da cabeça dele, já está lá no meu registro da heresia. Ele entrava na casa com a mão, tinha um sal grosso na mão, né? E a outra mão tinha um óleo de unção. Antes de entrar na casa, tinha que entrar com o pé direito, não sei por que tem esse negócio de pé direito, ele dava os passos, mas tinha que dar os passos, entrar, bater o pé direito e jogar o sal pelo ombro. E depois ele ungia a casa, a porta e tal, e deixava quase todas as janelas ungidas, só uma janela que ficava do lado de fora. Sabe por quê, pastor Adelson? Hã? Ah, você conhece, né? Você já fez isso também, irmão? Como é que você sabe dessa história? É a lógica. Era para os demônios sair. Então, unge todas as portas, quase todas as janelas, uma janela sem unção para ele sair. E como é que isso entra dentro da igreja? Como é que isso entra? Com falta de ensino, falta de doutrina, né? Várias e várias práticas. Eu lembro em Goiânia também teve uma época que cresceu muito a igreja e lá surgiu muitas heresias complicadas. Eu lembro de um pastor de uma determinada igreja lá que ele vendia páginas da Bíblia dele, R$10 custava, R$10 cada página da Bíblia. Especialmente ele levava para as irmãs que sofriam muito em casa, que o marido não era crente. Ele ensinou a irmã a fazer um chá de Bíblia. Vocês estão rindo, gente, mas é verdade. Ela botava página da Bíblia cortadinha no chá para o marido beber para ver se ele se convertia. Quando a gente começa a ver todo tipo de complicação entre os santos, o santo que faz casamento na igreja romana, ele tem que dar o casamento. A menina precisa casar, tá, né, no caridó, precisando arranjar alguém, não sei o quê. Ela pega o santo, no caso, na tradição romana tem um santo Antônio, né, que faz o casamento, mas tem outros também, cada um tem uma função, né? Isso é bem do paganismo, que na religião pagã, quem tem formação missiológica sabe disso, né? Na religião pagã, cada deus ele cuida de uma área, da chuva, da colheita, né? Da fertilidade. Acontece isso com o santo também. Então tem um santo que casa. Como é que a menina tem que fazer? Amarra a mãozinha do santo, você vai ver a imagem dele com a mãozinha amarrada, às vezes coloca ele de cabeça para baixo no arroz, né? Dentro do balde, para ele afogar.
e aí espera que ele conceda o desejo da pessoa. Goiás, eu lembro que eu nasci em Anápolis, lá tinha uma igreja do Santo Antônio que o padre ensinava a fazer essas coisas, amarrar a mãozinha do santo, às vezes batia com a varinha nele, né? Ela estava orando pela pessoa tal, e aí o cara não dava bola para ela, então o santo, você não está trabalhando direito, e batia com a varinha nele, né? Para ver se ele fazia alguma bênção. Nós ficamos assim, horrorizados, achando, mas no nosso meio a coisa também se complica, porque sem o ensino bíblico, sem palavra de Deus, né, as pessoas começam a ter essas crendices, começam a ter esses ensinos. E eu costumo sempre dizer, irmãos, que a diferença da nossa idolatria para o romanismo é que os ídolos deles são mudos, os nossos cantam e pregam, né? Então a gente tem que ficar atento, porque o que está sendo ensinado, por exemplo, em pregações, em música, então, misericórdia. Sei que aqui na igreja há um cuidado muito grande nesse tipo de música que a gente canta na igreja. Mas se a gente começar a pensar, como é que se escolhe música nas igrejas aí? É aquela música que está na moda, né? O cantor lança um CD, aí esse CD começa as pessoas a cantar e tal, então tem que levar para a igreja. E às vezes tem erros doutrinários terríveis, né? Se a igreja não tomar cuidado, ela está cantando, como tem uma canção antiga aí que diz que Jesus é o nosso mártir da paz. Ele morreu para ser o nosso mártir da paz, né? A palavra mártir é alguém que se sacrifica em nome de uma causa, mas Jesus não morre em nosso lugar para ser mártir da paz. Ele morre como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele não é um mártir, não é alguém que se sacrificou por uma causa, algo assim. Estou comentando sobre isso, irmãos, porque o trabalho missionário mal feito tem efeitos até hoje, né? Com todo tipo de ensinamento, com todo tipo de crendice que prende em grilhões milhões e milhões de cristãos que estão achando que estão agradando a Deus, que estão louvando o nome de Deus, mas adorando ídolos, falsidades que tem por aí. Tranquilo? Né? Vamos tomar cuidado com o nosso discipulado, irmão. Discipulado é importante demais, né? Para que não venha todos esses carrapichos, todo esse tipo de ensino errado. A figura de Maria, como eu estava comentando, ela se dá especialmente entre os povos celtas, que tinham deusas importantes, e essa figura feminina de deusas começa a ser incorporada em Maria. Aí você vai chegar na Alta Idade Média, século XII, século XIII, vai encontrar livros do Alfonso de Ligório, né? Ou mesmo de Santa Catarina de Siena, que começam a, num aspecto místico, propagar essa tese. Por exemplo, Alfonso de Ligório tem um livro que é muito cultuado entre as festivais marianas, que diz que Maria ela é onipotente. Mesmo Deus precisa pedir a Maria para que, como ele faça alguma coisa. Que o próprio Jesus pediu autoridade para Maria para fazer milagres, então é o que vai acontecer. Mais tarde, por exemplo, na figura do Papa, Santa Catarina de Siena, ela vai dizer que nós devemos cultuar o Papa, devemos adorar o Papa, mesmo que ele seja o diabo encarnado na terra. Citações, tudo que vocês não quiserem, eu posso passar com fonte, endereço, né, número de página, tudo isso aí, né? Agora, há uma disputa em Roma, por exemplo, na figura da Maria como sendo corredentora. Não sei se alguém viu aí esse novo Papa falando sobre essa posição doutrinária, e causou uma confusão muito grande entre os próprios católicos. Porque muitos católicos hoje admitem que o Papa pode errar. Existe um movimento que surgiu na década de 60 chamado Sendevacanistas, né? Que são católicos tradicionalistas que acham que as mudanças que houve no Concílio Vaticano II transformaram o papado em uma igreja falsa. Então, para eles, não existe Papa, né? Tudo que o Papa está promovendo seria falso, e aí eles estão questionando essa última doutrina da Maria como sendo corredentora, que para muitos católicos ela realmente é corredentora. Sem ela não haveria Jesus, e sem a anuência dela não haveria a salvação. Tudo isso porque foram aceitando, tolerando erros, né, que foram sendo feitos no trabalho missionário, conforme foi dito tá? Avançando aqui, peraí, é para cá. Passa aí para mim, por favor. Tá? Então, como eu falei para os irmãos, a integração da igreja na sociedade, né, foi pelo papado, e
inclusive com todos esses erros doutrinários que a gente havia comentado. Deixa eu passar mais para frente aqui. Tá. A perda da região lá de Antioquia, Jerusalém, tornou o islamismo uma pressão muito grande, eu já comentei isso aí, e contribuiu para subir a autoridade do Papa de Roma. Aqui entra um aspecto histórico importante. A ascensão do islamismo, ela vai fortalecer o Papa, especialmente porque o Papa vai ter uma desculpa para se fortalecer politicamente e militarmente na tentativa de libertar Jerusalém da mão dos infiéis. Aquilo que na história a gente conhece como sendo as cruzadas, né? Não fica muito empolgado com esses filmes que aparecem muito, especialmente na versão moderna de Hollywood, onde o islamismo aparece sendo benéfico, né? Num filme que teve a chamada Cruzada, um famoso aí, bem cheio de efeitos especiais e tal, lá o Saladino, que é o líder da cruzada muçulmana, ele aparece como sendo um cara coerente, um cara que não queria guerra, e que os cristãos são guerreiros. O que acontece é que os islâmicos começam a invadir o território cristão, já haviam conquistado Jerusalém, e a igreja precisava dar uma resposta, o Ocidente. E quem faz isso é a figura do Papa. Ele convoca exércitos e vão fazer então as cruzadas para combater o islâmico. E isso faz o quê? Com a figura do Papa se torna proeminente, né? Isso, aí vai. Você quer que eu comente o negócio do templário? É isso? Porque aí a figura, ele comentou sobre os templários. O templário era uma ordem religiosa da Idade Média que tinha como função militar proteger o Templo de Jerusalém. A primeira e segunda cruzada, elas conseguiram expulsar os islâmicos lá de Jerusalém. Durante algum tempo houve um patriarcado cristão em Jerusalém que guardou os locais sagrados, que havia peregrinação dos cristãos, né, esse negócio de ir para Jerusalém, conhecer o lugar onde Jesus havia vivido, né? Então, desde a Idade Média tem muito isso. Mas o que vai acontecer é que problemas internos levaram a enfraquecer esse governo cristão e os islâmicos tomaram o poder mais uma vez. Mas essa ordem religiosa dos templários, ela se fortaleceu muito porque ela ajudava os peregrinos. Ela vai montar vários mosteiros, né, na estrada que vai da Europa para Jerusalém. Se fazia essa viagem, era a pé ou montado no cavalo, então demorava um ano todo, né? Era muito, muito. E precisava se proteger de assaltos, de saques, alguma coisa assim. E junto com essa ordem religiosa, haviam várias outras ordens religiosas militares, né, os hospitalares, né, que eram responsáveis por cuidar dos feridos, por isso que vai dar a nossa palavra hospital, né? Esses hospitalares. Os templários foram mais conhecidos porque eles foram muito bem organizados, né? Assim, se organizaram administrativamente e se tornaram muito ricos, né? Aí essa riqueza vai levar até uma crise, porque mais tarde o Papa vai falar: rapaz, tem gente mais forte do que eu aqui, é melhor eliminar esses caras. Ele vai fazer uma guerra interna e eliminar os templários, né? Isso já próximo do século XV, século XVI, um pouco antes, eles eliminam os templários, mas, segundo a tradição, eles continuam até hoje, né? Especialmente nas sociedades chamadas secretas, né? Que de secreto não tem muito, mas maçonaria, Rosa Cruz, esses negócios todos, né? Tem livros interessantes que contam da história, se você quiser, tem conspiração, violência, essas coisas, se você gostar sobre os templários, que chama sempre a atenção. Mas cuidado que tem muita lenda também em torno disso, é mais coisa prazerosa. Você não tem o que fazer, não quer assistir a novela, né? Aliás, ninguém mais assiste novela, né? Mas algum seriado, aí você vai ver um pouco lá sobre o negócio dos templários, né? Um detalhe importante aqui, irmãos, que a figura do Papa com poder militar nasce aqui. Aí quando a gente chega no século X, por exemplo, tem um Papa que vai ser o auge do papado na Idade Média, chamado Inocêncio III. Esse Papa ele chega a ter um palácio com uma corte, né? Pessoas que obedeciam a ele, né? Que tornou a igreja na Idade Média a grande estrutura que vai ser famosa na história, né? Todo o poderio, todo o ouro, toda a riqueza que ele vai ter. E aí, com isso, surge depois, mais tarde, os papas que começam a se envolver com a corrupção, né? Próximo da época da Reforma, por exemplo, nós vamos ter alguns papas que se envolvem em orgias, bebedices,
né, violência. O Alexandre VI, por exemplo, que é um papa que governa no final do século XV, ele vai, mais ou menos segunda metade do século XV, ele vai ser conhecido como o papa mais devasso de toda a história. Ele tinha amantes, meninos e meninas, né? Ele foi inclusive amante da própria irmã, Lucrécia Borgia. Os papas, você sabe, eles têm uns nomes em latim, né? Mas antes dele ser papa, ele tinha o nome de Rodrigo Borgia. Quem gosta de seriados aí aparece de vez em quando, seriado que crente não pode assistir, viu? Eu mesmo não assisti não, chamado Os Borgias, né? Que conta da história dessa família italiana e tal, mas é mais uma propaganda, além de ser histórica, para mostrar um pouco de pornografia, que igual esse Game of Thrones também, que tem. Às vezes alguém gosta aí, mas eu mesmo não valorizo muito não, é sempre um pouco dessa propaganda. E os Borgias entraram para a história com essa característica de serem devassos e lutar pelo poder. Mais tarde, já próximo do século XVI, um outro papa que vai governar o trono romano também é Júlio II. Ele governa até mais ou menos 1515. É o papa que vai estar no trono pontificado quando Lutero visita a Roma em 1510. Ele era mais conhecido como um papa guerreiro do que um papa mesmo que cuidava da própria igreja. Ele era mais visto num cavalo montado em sua armadura, lutando, do que no trono pontificado. E ele permitiu que Roma se transformasse numa verdade. Isso é uma frase que vem de historiadores até católicos, né? Uma latrina ao céu aberto. Havia casas de prostituição tanto para bispos como para padres nesse período. Quando Lutero visita Roma, em 1510, ele vê uma cidade completamente desvirtuada do padrão de Deus. Ele volta decepcionado. A reforma vai ter, em grande parte, origem por conta desse governo do pontificado do Papa, né, desse Papa Júlio II. Tranquilo até aqui, irmãos? Alguma dúvida? Vamos passar agora para a parte doutrinária, propriamente dita mesmo, essa parte histórica, para a parte doutrinária dos ensinos daquilo que o próprio Igreja Romana fala sobre o Papa. Nessa última parte aqui eu quero terminar sobre isso. Lembrando que é o seguinte, irmãos, tudo que a gente está comentando sobre aspecto romano, doutrinário, especialmente essa parte doutrinária aqui, a gente tem que ser muito firme. E lembrar que nós não estamos falando contra indivíduos. Você tem seu parente, amigo, que é católico romano, né? Muitas vezes a nossa atitude de defesa da fé pode ser vista como algo violento, virulento, né? Sem paciência, né? Aquilo que a gente usa a expressão irênica, né? Pacificada. Eu quero que a gente entenda que o debate é de ideias, não de pessoas, né? Sabendo que muitos deles estão cegos, conforme a palavra de Deus vai falar, pela idolatria, pela tradição, né? Que eles mantêm. Bom, a primeira questão é que lá em Mateus 16, 18, é dito... Vamos abrir esse texto da palavra do Senhor, que aí eu acho que ajuda a gente a se contextualizar. Se você tem a palavra de Deus aí, que normalmente nos debates do papado, sempre se lembra sobre essa passagem da palavra de Deus. Vamos ler o contexto todo, a partir do verso 13. Mateus capítulo 16, verso 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Verso 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Aqui vale a pena um contexto geral da passagem para a gente entender.
Todos os evangelhos narram o ministério de Jesus com uma perspectiva. Cada um dos evangelistas, eles têm um registro histórico do que aconteceu, mas eles têm um objetivo teológico. No caso de Mateus, ele vem falar principalmente sobre o aspecto do cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele vai ser o evangelho que vai falar assim, como está escrito, é o que mais traz essa frase, lembrando de passagens do Antigo Testamento. Não que os outros evangélicos não falam sobre isso, eles falam também. E é um momento, os comentaristas vão dizer, que é um momento chave de mudança da ênfase de Jesus nos evangelhos, que é justamente aqui o capítulo 16. A gente vai ver isso mais claro também no Evangelho segundo Marcos, lá no capítulo 8. É o que os estudiosos vão falar do segredo messiânico, né? Tanto que vocês vão ver aqui essa frase enigmática, né, no verso 20, que ele não queria que as pessoas advertissem quem ele era. Por quê? A ênfase da primeira parte do ministério de Jesus é com os milagres. Você vai ver que até o capítulo 16, no Evangelho, tem muitos milagres acontecendo, cegos enxergando, coxos andando, né, demônios sendo expulsos e tal. A partir do momento que tem essa confissão de Pedro, diminui os milagres e começa o ensinamento de Jesus, especialmente na formação dos discípulos, né? E aqui isso é importante para a gente entender. É o estabelecimento agora do grupo que mais tarde vai ser chamado de igreja, os discípulos, o povo do caminho, aqueles que vão seguir a Cristo. E a ideia seria mais ou menos o seguinte: quando Jesus fazia o milagre, ele chamava a atenção das multidões. Uma vez que as multidões começassem a atender às suas palavras, ele trazia para junto de si os discípulos e passava a ensiná-los, né? Não para que as pessoas não pudessem confiar nos milagres. Jesus sabia disso. Muitos seguiam ele por conta dos milagres. Lá no Evangelho de João, tem uma passagem lá que João começa a falar que havia tido o milagre da multiplicação dos pães e a multidão começou a seguir Jesus. Ele falou, Jesus fugiu deles. Isso é o que os estudiosos vão chamar do segredo messiânico. Ele não quer ser conhecido pelos milagres. Os milagres têm uma coisa importante no seu ministério, mas não é para as pessoas seguirem. E nessa hora, Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês falam, né, quem o povo está dizendo que eu sou? Nos evangelhos, eles são estruturados em torno de duas perguntas. A primeira pergunta é: quem é Jesus? E a segunda pergunta, especialmente a partir aqui do capítulo 16, para que ele veio? Na primeira parte, ele vai fazer milagres, vai mostrar da questão da profecia, do cumprimento da profecia, e aí todo mundo fica se perguntando, quem é esse? Até os demônios se perguntam, quem é esse que até expulsa demônios? Na hora que Jesus caminha sobre as águas, ou ele acalma as tempestades, os discípulos perguntam, quem é esse que tem autoridade sobre os elementos? Aí quando chega aqui, ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Todo mundo está dizendo que você talvez seja um profeta, tal. Aí nessa hora Pedro fala, eu entendi quem você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus então, a palavra que que é o foco nosso aqui, né? Também te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Para os católicos romanos, nessa hora aqui, é estabelecido sobre Pedro uma autoridade que vai se suceder a partir do ministério de Jesus, inclusive até a questão de milagres, né? Os milagres vão ser importantes porque eles vão demonstrar que a igreja é verdadeira. Na época da Reforma Protestante, por exemplo, Calvino vai ter uma longa discussão nas Institutas, na obra magna dele, sobre essa questão dos milagres, porque os católicos vão dizer, vocês reformados estão tudo errado, está tudo errado. Nós temos a verdade, tanto que tem os santos aqui que faz milagre, tem a relíquia do santo, que se a pessoa tocar no osso de algum santo, ele vai ter milagre, Maria faz milagre, então nosso ensino não tem. Aí Calvino vai dizer, os milagres, eles existem, mas eles vêm para confirmar a palavra de Deus, ele não vai confirmar um erro doutrinário. Aí ele vai lembrar da passagem lá de Tessalonicenses, que Deus manda a operação do erro para aqueles que querem seguir a idolatria. E é uma passagem bem pesada que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nessa hora, quando eles vão dizer que Pedro é a pedra, eles interpretam de maneira errônea o que o texto está dizendo, porque aqui é um jogo de palavras. Jesus diz, tu és Pedro,
a palavra Pedro, Petros é pedra. E sobre esta pedra, em português fica muito mais claro no uso dessa preposição aqui. Sobre esta pedra, a pedra quem é? O próprio Jesus. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra, Jesus aponta para ele, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí o dar-te-ei as chaves do reino aqui não é para Pedro, mas a igreja que tem essa autoridade. Tanto que nós temos uma das marcas da igreja verdadeira, conforme os reformadores falavam, são 3 marcas da igreja verdadeira. A primeira é a pregação fiel das Escrituras, a segunda é a ministração correta ou administração correta dos sacramentos, o batismo e a ceia, e a terceira marca, a prática da disciplina, né? Conforme diz a palavra de Deus. E Jesus aponta aqui para o verso 19, para essa prática, porque quando a igreja aplica a disciplina de maneira correta e bíblica, saudável, né? Ele está ou ligando ou desligando alguém do reino de Deus. Quando chega o momento que a disciplina aplica a excomunhão, né? Que é tirar a pessoa da comunhão da igreja, ele está, como diz o texto aqui, ligando ou desligando, né? No caso aqui, desligando alguma coisa nos céus. É a autoridade que a igreja tem, ela tem uma autoridade espiritual, mas baseada em quem? Baseada em Cristo, baseada no seu ministério, na sua autoridade, e não na figura de Pedro. O entendimento romanista a partir daqui é que Pedro vai ter essa autoridade e ele vai transmitir essa autoridade para os seus sucessores. E nós não vamos ver isso. Nós vimos aqui na história que não há uma sucessão ininterrupta disso. O papado ele vai começar a sua reivindicação bem mais tarde, inclusive até com documentos falsificados, né? Na época do Renascimento, por exemplo, foi descoberto que um documento que os papas reivindicavam como sendo verdadeiro, que dava a sua autoridade, que Constantino, por exemplo, teria feito uma carta dando autoridade ao papa para que ele governasse sobre o império, né? Na época lá, o Lourenço de Vala, que era um renascentista, ele começou a pesquisar documentos antigos e descobriu que o documento, né, que a chamada Carta de Constantino, era falso, e que o papado ele se reivindicava sob uma autoridade falsa. Isso até vai ajudar mais tarde os protestantes, né, na sua argumentação toda. Então, esse trecho aqui, de maneira nenhuma, dá autoridade para a sucessão de papas e nem para dizer que Pedro é a base da igreja. Outra coisa também histórica é que a gente não vai encontrar Pedro em Roma com a autoridade de bispos. Nós temos uma carta de Paulo aos romanos que não cita Pedro. Ele cita um monte de gente lá, da fundação da igreja de Roma, mas Pedro não está incluído lá. O que historicamente a gente encontra é que Pedro vai a Roma no seu martírio. Há uma tradição da igreja, de pais da igreja, que vão dizer que Pedro e Paulo morrem durante o período do governo de Nero. Nero morre em 68 depois de Cristo, então mais ou menos o período da perseguição entre o ano 66 e 67. É o que a igreja admite que Pedro teria morrido. Na tradição da igreja, Paulo ele teria sido decapitado, né, por ordem do imperador Nero, e mais tarde Pedro é crucificado. Como ele disse que tinha negado a Cristo e tinha vergonha, né, do seu passado, ele quer ser crucificado de cabeça para baixo, né? E aí na tradição da igreja. Aqui tem um detalhe interessante, irmãos, que vocês têm que tomar muito cuidado com conspiração, né, teoria da conspiração. No Papa, o Papa ele tem um elmo, ele tem uma tiara, ele tem algumas coisas assim, que vai aparecer uma cruz de cabeça para baixo, né? E aí evangélicos desavisados, influenciados por teorias da conspiração, vão dizer que o Papa ele é um demônio, ele é demoníaco, mas por outros aspectos. Essa cruz de cabeça para baixo não é a cruz do satanista. O satanista é um movimento que surge no século XX, e aí essa figura da cruz de cabeça para baixo é dessa tradição antiga. Você vai encontrar realmente lá a cruzinha desenhada de cabeça para baixo, mas por conta dessa tradição. Acho que alguém quer fazer uma pergunta, né? Você levantou a mão. Consegue levar o microfone para ele lá? Eu aproveito e bebo água aqui. Daqui a pouco. Pastor, décadas atrás se falava muito do Papa
com relação ao número 666. Sim. Besta, anticristo. Tudo bem que anticristo você explanou aí, essa situação aí. Agora, com relação a isso, cuidado que o meu CPF tem 666. Da minha esposa também. Também? Ah, então estamos juntos. É porque fez em Brasília, teve um período que em Brasília o CPF foi feito, começou com isso. Dela é 666-621, não vou falar o restante, eu sei decorado, mas... 666-621, então tem isso aí. Pois então, essa época parece que passou, qual o fundamento, de onde tiraram isso? Que hoje já não se comenta mais sobre isso. Essa numeração, ela vem de uma postura teológica que a gente conhece como dispensacionalismo. Dispensacionalismo é uma teoria escatológica bem popular, muito forte nas Assembleias de Deus, outras denominações, que normalmente não é a tradição presbiteriana, que vai tentar ver no Apocalipse muitos aspectos literais, né? E aí, na hora da questão do número 666, eles tentam, isso tem um debate histórico muito grande, eles tentam identificar o número com alguém na história. Isso acontece desde que o Apocalipse surgiu, alguém tentando colocar, por exemplo, naquele que a gente chama de gematria, porque as palavras, especialmente do Antigo Testamento, as letras não tinham números como a gente tem, né? Então, as letras do Antigo Testamento do alfabeto representam os números. O Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, é o 1, o Bet, o 2, Dalet, né, 3, e por aí vai. Aí tentando fazer essa gematria, relacionando ao nome Papa, né, a figura do Papa. Mas isso não tem base, até porque, num aspecto teológico, doutrinário, o número 666, ele representa um sinal, né, um número que é calculado pela interpretação do Apocalipse lá. E se dizia que também ele era uma besta, para a época, né? O Papa representa a besta. Isso. O Papa, ele de alguma maneira, porque a besta do livro, não é o nosso tema aqui, mas a besta no livro do Apocalipse, ela representa um sistema, que no meu entender, o Papa faz parte desse sistema. Nós temos dois inimigos lá no Apocalipse, um governo espiritual, um sentido de um sistema espiritual religioso do mal, e um sistema político do mal, né? A besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, né? As figuras lá, mais o falso profeta. Garantido, então, eu e a sua esposa, nós vamos para o céu. Vai para o céu, porque o 666 ele representa o seguinte, ele representa o selo espiritual. Se vocês lembrarem lá, ele fala que aqueles que não são selados que não são selados, eles não vão para o céu. Há uma frase que vai aparecer muito no livro do Apocalipse, é a expressão, os que habitam sobre a terra. Esses que habitam sobre a terra, a frase você vai ver repetido, são aqueles que recebem o selo da besta. Assim como o nosso selo espiritual em Efésios capítulo 1 diz que nós somos selados pelo Cordeiro, não tem uma marca, um número nosso aqui, mas nós temos um selo espiritual. O selo do diabo, o 666, também é um selo espiritual, ele representa as ações dos que habitam sobre a terra, aqueles que não são selados do Cordeiro, né? Eu sei que é polêmica essa questão do Apocalipse, mas... Pode ficar tranquilo, né? Pode ficar tranquilo. Então tá bom. Tal. Não tem... Se você quiser... Se você quiser fazer contagem de nomes, dá para fazer uma brincadeira, porque, por exemplo, tem um manuscrito antigo da Bíblia, do Apocalipse, que não é 666, é 616. Aí que o pessoal fala, tá vendo? Esse é o número geral, aí coloca com um rei. Eu já estudei isso aí, irmãos. O que tem de nome Hitler já tentou colocar isso, já dá certo. Napoleão, Mussolini, presidente dos Estados Unidos, todo mundo tenta colocar e encaixa. A letra aqui e tal, aí ele escreve errado, dá certo aqui, ele vai montando, aí diz que no grego é assim, no hebraico, e ganha a conversa de todo mundo. Mas não tem isso não. Pode usar, tá? Que obrigado. Não é o número em si, é o que ele representa, tá? Voltando então aqui para a figura de Pedro, então esse sentido da sucessão apostólica não tem base, não há como a gente admitir isso aí e o texto está errado. Alguma pergunta mais? Lá atrás, o crente está empolgado ali. Eu tenho uma camiseta igual a tua, irmão, essa aí, bonita, da fé. Pastor, todo mundo foca na palavra pedra. Sim. Mas pouca gente fala da chave, que é entregue na tese aqui,
no mesmo texto, Cristo fala para Pedro da chave. O senhor tem alguma informação sobre esse simbolismo da chave que Jesus está dizendo? Pela exegese do texto aqui, essa chave é dada à igreja. Edificarei a minha igreja. Aí ele vai falar, dar-te-ei as chaves para quem? Para a igreja que tem essa autoridade, né? É porque em Apocalipse 3:7, né? Qualquer pessoa que está de posse dessa chave do palácio podia decidir quem entra e quem sai do palácio, e quem não entra no palácio. Qual o momento que no Apocalipse? Eu estou lendo o Bíblia de estudo. Aí me surgiu essa dúvida. Tá, nota desse texto aqui, né? Isso, é porque a ideia da chave representa a autoridade que a igreja tem na hora da disciplina de dizer quem pertence ao corpo e quem não pertence. A ideia é que a disciplina ela vai demonstrar o coração da pessoa rebelde que não aceitou o evangelho. Não sei se eu deixei claro. É porque tipo assim, talvez seja nisso que os católicos Sim. estão focando, porque a igreja, na realidade, ele, né, o Papa, teria então essa chave. Essa chave. É tanto que tem um símbolo lá no paramento papal de uma grande chave, e que na Idade Média eles vão levar essa chave como sendo a chave do tesouro dos méritos. Os santos, os anjos, Jesus teve mais santidade do que eles precisavam para ir para o céu. Então quem tem esse tesouro é o Papa, por isso que vai ter as indulgências, né? Ele tem essa autoridade das indulgências para salvar e perdoar os pecados. Tá bom, obrigado. Certo? Vamos avançando, porque ele falou que já está quase na hora. Outra doutrina antibíblica que tem na figura do Papa é a doutrina da infalibilidade papal. Aqui tem uma questão importante, irmãos, que mais que essa doutrina seja romana, o Papa só usou ela uma vez, né? Aquela carta do Yu-Gi-Oh! Lá, que pode, né? ou do Pokémon, né? Aquela carta, ele só usou ela uma vez, né? Que foi para dizer que Maria foi ao céu sem passar pela morte, né? A Assunção de Maria. Em 1950, o Papa, com esse ensino, ele fez isso. No Concílio Vaticano I, em 1870, o Papa Pio XII, ele proclama essa doutrina da infalibilidade papal, dizendo que o Papa, quando ele está ex-cátedra, ou seja, na sua cadeira de Papa, na sua autoridade de bispo, ele pode determinar um aspecto doutrinário que é infalível. Por que essa doutrina é ensinada pelos romanos? Porque como eles entendem que a figura do Papa é uma sucessão de Pedro como apóstolo, a palavra dos apóstolos ela é infalível, a palavra do Papa também vai ser infalível, né? E aí, em questões de matéria de fé e moral, né, ele vai ser infalível. Pelo menos aqui, eles disseram que o Papa não vai ter um palpite para o jogo do Flamengo, né? Se o Papa tivesse torcido pelo Flamengo no último jogo, teria perdido lá o bet dele, não teria dado certo. Mas no aspecto doutrinário de fé e moral, o que o Papa fala, ex-cátedra, da sua cátedra, é infalível. E claro, irmãos, que biblicamente isso é uma blasfêmia, porque o que a Bíblia fala é que o documento infalível é a palavra de Deus. Não tem como um ser humano falho. É tanto que essa doutrina é incoerente, porque eles não podem atribuir ela de forma total, é só em alguns aspectos, né? Porque eles sabem que historicamente o papado entrou em muita crise. Há papas que são pecadores, né? Tem um livro mesmo de um historiador católico chamado História do Papado entre Santos e Pecadores, mostrando os erros que o Papa detinham, né? E essa doutrina de Maria, que é assunta ao céu sem passar pela morte, entra numa crise danada, um debate entre eles lá, porque Maria seria então maior do que Jesus, que Jesus morreu e foi assunto aos céus, e Maria então não passou pela morte, mas foi para o céu. Sobre a transubstanciação, essa frase aqui eu quis trazer, o Papa Pio IX, ele traz uma frase que eu acho bem pesada, né? Transubstanciação, para quem não sabe, é a doutrina que na missa os elementos lá, a bolachinha lá, transforma no corpo de Jesus e o vinho no sangue de Cristo. Para os papas, a autoridade do Papa é muito grande, o Papa vai dizer, não somos simples mortais, ocupamos na terra o lugar de Deus. Estamos acima dos anjos
e somos superiores a Maria, porque ela deu à luz um Cristo somente, mas nós podemos fazer quantos Cristos quisermos, porque na hora da ceia, aquele elemento é transformado no corpo de Cristo, é como se fosse uma encarnação, por isso que a ceia lá, ela revive o sacrifício de Cristo. Na hora, então, o Papa pode ter um poder, mas que Maria só deu à luz um Cristo, aí eles podem criar quantos Cristos quiserem, né? Essa é a autoridade do Papa, é complicado. Quais são as respostas bíblicas ao papado, para a gente caminhar para o final aqui? A Igreja Reformada entende que somente Cristo é o cabeça da Igreja. Nenhum ser humano, nem o presidente do Supremo Concílio, nem do presbitério, nem do sínodo, pode reivindicar tal autoridade, porque a Bíblia, né, diz isso. E para nós, a fonte de autoridade é a palavra de Deus. Para o romanista, a Bíblia é uma das fontes, eles têm a tradição, tem o que ensina o magistério, que é determinado pelo Papa, mas a palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça. De todas as denominações evangélicas, nenhum delas pode reivindicar sendo a única verdadeira, uma vez que elas estão submissas a Cristo, todos, né, que estão a Cristo é que são salvos. Então, não, a resposta bíblica é essa, não tem como nenhum ser humano. E a Bíblia determina que o próprio Jesus, vários textos que vai falar sobre isso, ele é o cabeça sobre a criação. Ele, a partir de Cristo é que cria o universo. Então, o Papa não pode ter essa autoridade, nenhum ser humano pode determinar isso, né? Pedro, como presbítero, por exemplo, a passagem fala sobre isso, ele também foi sujeito à correção apostólica. A passagem de Gálatas aqui fala, por exemplo, que Pedro ele foi confrontado pelo apóstolo Paulo. Até interessante que no texto original dá a ideia de um confronto forte mesmo, né? Que Pedro se colocou de forma incoerente. E a gente vai ver isso no próprio livro de Atos. Na passagem de Atos, capítulo 10, por exemplo, quando Pedro encontra com Cornélio, ele vai falar para Cornélio que ele não entra na casa de um gentil, que não é uma tradição, uma coisa cristã. Veja rapidamente aqui em Atos, capítulo 10, eu quero ler com os irmãos, não vou ler toda a passagem, mas só um momento aqui. Deixa eu achar o versículo aqui rapidamente. O verso 6, Atos capítulo 10, verso 6. O anjo aparece, é interessante que o anjo aparece e não prega o evangelho, né? Ele fala, vou chamar alguém para vir pregar o evangelho. No verso 5 ele fala isso. Vai chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. No verso 6 fala, ele está hospedado com outro Simão, Simão o curtidor, não é isso que diz aí? Cuja residência está situada à beira-mar, na cidade de Jope. O que é um curtidor? Vocês sabem o que é isso? Alguma versão bíblica tem diferente aí? O que é um curtidor, sabe? Ele curtia couro. E na lei do Antigo Testamento, essa era uma função que o povo de Deus, que tornava o sacerdote impuro. Há uma ironia que Lucas coloca aqui, que Pedro não quer entrar mais tarde, Pedro não vai entrar na casa de Cornélio, porque Cornélio é um impuro, Cornélio é um gentil. Mas na prática, Pedro estava numa casa de alguém que o tornava impuro. Mais tarde, Deus vai mostrar uma visão para Pedro, para que ele pudesse comer os animais que aparecem. E ele diz assim, aí Deus fala, não consideres impuro aquilo que Deus purificou. Na ironia do texto aqui mostra que Pedro ele estava em falha, né, perante Deus. Então, mostra a humanidade, mostra a falha de Pedro. A palavra de Deus diz assim. Esse é o argumento que eu estou utilizando aqui. Para concluir, a autoridade da igreja não é concentrada em um homem, mas na palavra de Deus e no governo coletivo dos presbíteros, que é o padrão do Novo Testamento, né? O governo colegiado, que esse é o ensinamento. Então, e todo tipo de monarquismo eclesiástico sempre vai gerar problema. Nós estamos vendo hoje no Brasil que tem surgido pequenos papas, né? Um negócio complicado. Em algumas denominações a coisa está tão complicada que agora é uma monarquia hereditária, né? A unção é transmitida
através do pai para filho, ou filhas, né, começam a assumir o governo. Lá no papado, pelo menos, o Papa não se casa, então não é uma monarquia hereditária, mas no nosso meio evangélico já está virando, e como a gente conhece um pouco da história da igreja, sabe que esse negócio vai ser complicado. Tem uma denominação que nasceu evangélica, que depois se perverteu, que lá o fundador é tão cultuado, que a maioria dos pastores não prega, eles só leem o sermão que o pastor pregava anteriormente. Ele já faleceu, então os pastores sobem domingo após domingo lendo os sermões que o fundador da igreja fez. Lembra que eu falei que eu tenho uma coleção de heresia? Então essa faz parte, mais uma delas que tem. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de autoridade que surge aí. Tá? A sucessão apostólica, de acordo com a perspectiva protestante, é a continuidade doutrinária, a fidelidade da Escritura. Essa é a verdadeira sucessão apostólica, não em indivíduos, não em estrutura, não em fundamentos humanos, mas no ensino doutrinário. Então nós podemos dizer, irmãos, que nós somos uma igreja católica, no sentido que nós somos universais, né, para todo mundo, apostólica presbiteriana. Sabia disso, que você é membro da igreja católica apostólica presbiteriana? Viu? O pastor aqui, ele é apostólico, né? Não apóstolo, mas apostólico. O pastor Adriano é apostólico porque ele está na doutrina genuína e verdadeira. Somente a Escritura Sagrada é infalível e autoridade. A parte que cortou lá embaixo, somente a Escritura Sagrada é infalível. Não tem nenhum ser humano que ele é infalível também, conforme a gente vê na palavra de Deus. Para concluir, eu queria deixar um espaço, vai ter alguma pergunta? Para concluir, eu queria dizer duas coisas importantes, especialmente sobre a questão do papado. Como historicamente ele foi se constituído, né, passado séculos, chegou nessa autoridade, há um alerta muito grande para a nossa igreja protestante, para que não há... A pergunta? Bom dia. Eu queria saber quando que a Igreja Católica e Apostólica se tornou romana, porque eu acho até que é contraditório, né? Uhum. Se ela é apostólica, ela é universal, então ela não pode ser romana. Essa pergunta é importante. A gente pode datar mais ou menos entre o século IV e século V, que ela começa a se estruturar, Roma começa a ter uma autoridade maior, tentando ser maior do que as outras. Mas o auge disso só vai ser a partir do século X, quando vai ter uma divisão da igreja oriental e a ocidental, que se consolida no cisma, né, no ano 1054. Então, quando os católicos dizem assim, nós somos a igreja que tem 2000 anos de estrutura, na realidade ela é antiga, mas só tem 1000 anos. Tá? Então eles são 500 anos na nossa frente, não 1500, porque só a partir do ano 1000, com Inocêncio III, é que ela vai ter essa força tão grande. Anteriormente não se pode falar, porque existiam até outras estruturas eclesiásticas, outros patriarcados que não tinham isso. Então, começa no século IV para o V e se consolida no ano 1000, mais ou menos. Né? O alerta que eu queria dizer é que a questão do papado é importante para nós entendermos que nós podemos também ter os nossos papas, menores, é claro, né? Mas figuras de autoridade que começam a se dizer infalíveis, especialmente em movimentos neopentecostais, a coisa é complicada. Tem um apóstolo de Goiânia mesmo, que ele estava numa pregação que eu vi, isso aí registrei, dizendo assim, como Pedro é apóstolo, eu também sou. Ele reinterpretou um versículo lá que ele achava que estava mal interpretado, dizendo que a interpretação correta era tal que ele havia dito lá. Então, é bem complicado. Então, o papado não está tão distante assim de nós, né? E segundo aspecto, irmãos, importante, que toda discussão em termos de autoridade, nós temos que voltar para a Escritura. É a Escritura que deve nos fundamentar. Ela que é a fonte de autoridade. Então, ao estudar esse aspecto histórico, doutrinário, é na Escritura que a gente vai encontrar o refúgio. É nela que vai fundamentar a nossa doutrina e vai nos guiar para nos fugir dos desvios, esse dos misticismos que tem surgido no nosso meio evangélico, né? A crença que alguns entram dentro da igreja que trazem erros, né? Visões errôneas. A figura, por exemplo,
de algumas denominações em relação aos seus pastores tem sido de forma mística, a ponto de surgir esses pequenos papas. Eu moro lá em Palmas, no Tocantins, e lá tinha um senhor que passou a frequentar a igreja presbiteriana, e uma das coisas que ele achou muito importante da igreja presbiteriana é que ele se livrou de um peso que tinha na igreja neopentecostal. Quando, lá na igreja neopentecostal que ele era membro, quando o pastor chegava, ele tinha que ir lá abrir a porta né? Seria bom para nós, né, se tivesse esse negócio. Ele abria a porta do carro do pastor, carregava a Bíblia do pastor no meio da igreja. Era um ritual. O pastor vinha com 2 obreiros, um na frente e outro atrás, um carregando a Bíblia, o outro carregando alguma coisa lá, protegendo, até chegar no púlpito, né? E assim, na hora de um almoço no meio da igreja, tinha uma mesa separada para o apóstolo. Ele ficava lá separado, né, das outras pessoas e tudo. E não é prática bíblica, não é uma prática reformada, essa forma como alguns têm tratado a liderança evangélica. E é um desafio muito grande. Nós não vamos ter milênios, como teve a Igreja Romana, para chegar na figura do Papa, mas vamos chegar em pouco tempo a pequenos papas que são determinando a autoridade aí fora da Bíblia. Então, a solução é a palavra de Deus para nós. Tá bom? Pastor Adelso? Acabou. O pastor Adriano. Obrigado, meu irmão. Irmãos queridos, tá bom, fica à vontade. Irmão. Muito obrigado, Isaías. Muito bom, irmão, tê-lo aqui com a gente. Sempre lembra para nós a importância da gente estar firmado na palavra, a riqueza da história da igreja, enfim, é sempre muito bom ouvi-lo. Eu queria recomendar que você, no final do culto aqui da Escola Dominical, você adquirisse aí o material do pastor Isaías. São 2 livrinhos pequenos e valores bem acessíveis para nós, tá bom? Passa lá, eu já peguei o meu, já pedi para ele botar uma dedicatória aqui e estou bem curioso para ler sobre tudo isso do catolicismo. O Isaías falou, um desses pastores convertidos ao catolicismo foi meu colega no programa de doutorado, Eduardo Faria. A gente se encontrou muitas vezes nos módulos lá e hoje ele tem um curso na internet de apologética católica. Ele é um defensor ferrenho do catolicismo. Então, esse movimento está aí, e aí a necessidade da gente estar alerta. Na nossa mocidade, o pastor Rafael sabe, não muito tempo atrás nós perdemos um jovem para o catolicismo, e eu vejo colegas que nos procuram e falam a esse respeito também. Enfim, é uma luta e a gente tem que estar atento a isso, tá bom, irmãos? Eu só quero dar 2 avisos rapidinhos. Primeiro, a minha gratidão aos irmãos. Ontem nós